Ontem eu fiz um vídeo sobre a liderança de Ciro Gomes na oposição ao governo Jair Bolsonaro. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E Ciro Gomes, no meu ponto de vista, ele é hoje o líder da oposição. Porque com o Observatório Trabalhista, que é aquele ambiente de discussão e principalmente de avaliação do governo Bolsonaro, Ciro Gomes está fazendo algo no Brasil que há muito tempo não era feito, que é uma oposição contundente. Durante muitos anos, a oposição no Brasil ficou uma oposição somente de crítica pela crítica, uma oposição que foi ganhando traços cada vez mais violentos. E com o Observatório Trabalhista, o Ciro Gomes ele está tentando criar, e o PDT também, está tentando criar um ambiente de análise e um ambiente principalmente de discussão para que o governo Bolsonaro, dentro de alguns indicadores, possa ser avaliado, possa ser criticado e, mais importante, caso haja um indicador que está deixando a desejar ou que no ponto de vista de Ciro Gomes precisa ser melhorado, ele irá propor um caminho alternativo, ele irá propor uma alternativa. E isso é muito importante porque a oposição passa a ser uma oposição mais qualificada. Enquanto eu estava pensando, formulando o vídeo de ontem, me veio na cabeça uma conclusão e eu acho que eu posso na verdade dizer isso sem qualquer medo de errar e sem qualquer tipo de receio, que hoje Ciro Gomes ele é o político brasileiro mais importante para a democracia nacional. Ele tem uma importância para a democracia maior do que o presidente Jair Bolsonaro, maior do que o ex-presidente Lula, maior do que qualquer outro político. Isso porque Ciro Gomes ele está fazendo algo que no Brasil nós ficamos muito tempo sem fazer, que é oposição inteligente, que é uma oposição contundente. Durante muitos anos, praticamente 20 anos, nós desaprendemos a fazer oposição, porque nós tivemos um hiato muito grande de oposição. A última oposição que nós tivemos, que foi uma oposição mais contundente, uma oposição mais inteligente, foi o que o PT fez ao governo do Fernando Henrique Cardoso lá nos longínquos anos 90. De 2003 para cá, nós não tivemos oposição. A oposição ao governo Lula foi praticamente inexistente. Os altos índices de popularidade, a própria desarticulação do PSDB, fizeram com que Lula pudesse nadar de braçada em um mar tranquilo. No governo Dilma, no Dilma 1, também uma oposição muito pequena, e Dilma 2 também nós não tivemos uma oposição. Depois, que veio o processo de impeachment, mas Dilma venceu a eleição de 2014 justamente porque o PSDB não tinha feito oposição. Se o PSDB tivesse feito um pouquinho só de oposição, Dilma teria perdido, Aécio Neves teria vencido. Porque se você lembrar dos resultados da eleição de 2014, foi algo muito equilibrado. Foi ali uma diferença de 2%, 2 pontos percentuais. É uma diferença muito pouca. E Aécio conseguiu se beneficiar muito de todo o sentimento de mudança que nós tínhamos na época, que nasceu por conta das manifestações de 2013, de junho de 2013. Então, naquele período eleitoral de 2014, havia um sentimento aflorado no brasileiro de tentar mudar a política, havia um sentimento de mudança. O brasileiro queria uma mudança, só que Aécio Neves não conseguiu capitalizar esse sentimento justamente porque não tinha oposição. O PSDB não fazia oposição ao governo PT e por isso perdeu. Mas mesmo agora, em 2018, Bolsonaro não venceu porque fez oposição ao governo Temer ou até mesmo ao governo Dilma. Bolsonaro venceu porque ele soube capitalizar, ele soube trazer para si, canalizar para si o sentimento antipetista. Então ele trouxe todo aquele sentimento de mudança que as pessoas tinham, todo aquele sentimento contra o PT e o medo da volta ao PT, ele trouxe para si dizendo que ele iria fazer um governo mais honesto, um governo mais transparente, Tanto que a pedra angular de todo o discurso foi a pauta moral, a pauta dos bons costumes e a pauta da honestidade, do combate à corrupção. Algo que nós não estamos vendo tanto assim agora nesses primeiros meses de governo. Mas isso é outra coisa. Mas Bolsonaro ele conseguiu vencer capitalizando em cima disso. Não havia um plano de governo muito estruturado, ele não participou de debates, ele não contrapôs as suas ideias, foi simplesmente o sentimento anti-PT que porventura acabou sendo de forma muito bem executada pelo próprio candidato e pela sua equipe, acabou sendo capitalizado pelo próprio Jair Bolsonaro. Mas ele não venceu com um discurso de oposição, porque o PT não era a situação, quem era a situação era Michel Temer. Então nós ficamos durante 20 anos sem fazer oposição, sem saber, melhor dizendo, como que faz oposição. As últimas pessoas que sabem hoje como que uma oposição é feita, têm lá na casa dos seus 40, 45 anos. Ou seja, não tem mais aquela mesma vontade, aquela mesma energia, aquele mesmo interesse em trabalhar para fazer oposição, porque fazer oposição é algo difícil, é algo complexo. Eu tenho um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui na descrição um vídeo falando sobre como fazer oposição.
E hoje, no mundo atual, nessa era moderna, onde a internet dominou tudo, inclusive a política, nós não sabemos como fazer oposição e principalmente nós não sabemos como fazer oposição na internet. Porque essas pessoas mais velhas que sabem como fazer oposição, elas não têm total conhecimento das redes e principalmente das pessoas que estão nas redes ou como alcançar essas pessoas que estão nas redes para fazer oposição. Não tem conhecimento, também não tem interesse, não tem energia, não tem vontade mais para fazer isso. Aquele que está na internet, aquele que está nas redes sociais e tem vontade de fazer isso, não sabe fazer. Por quê? Porque não aprendeu. Não viu com os pais como se faz oposição, não era nascido, não viu nos jornais, não viu na televisão e não sabe como fazer. Então as pessoas elas querem fazer, mas elas não sabem como fazer oposição. E é por isso que o papel de Ciro Gomes nesse momento é tão importante. Porque o brasileiro agora com a internet, ele está, posso dizer, mais politizado. Porque agora você consegue dialogar e interagir com mais pessoas. Isso aumenta a nossa politização. Mas é necessário ter uma educação política melhor, uma lapidação dessa forma de fazer política. Só que nós não sabemos como fazer oposição, porque não foi feita. Então o Ciro Gomes ele está trazendo para si, está assumindo para si um papel de educar, de educador político nacional, de como mostrar para as pessoas a forma de fazer oposição. E aí não só a esquerda se beneficia, como também toda a nossa democracia. Porque educando as pessoas a como fazer oposição, nós como democracia acabamos melhorando também, nosso país também se aprimora democraticamente, porque ele mostra como deve ser feito uma oposição bem contundente. Não é simplesmente com ataques, não é simplesmente com fake news. Isso acaba fazendo parte, óbvio, mas é também com propostas, com alternativas, e isso mostra como que a oposição deve ser feita. Hoje na internet nós temos o acesso à informação muito facilitado, né? Nós temos a informação disponível na palma da nossa mão. A grande dificuldade, e as empresas reclamam muito disso, é que o jovem e as pessoas elas têm muita informação, mas elas não sabem como utilizar essa informação. Então hoje, com a internet, nós temos muitas informações, mas nós não sabemos como utilizar essa informação para fazer oposição. E aí acaba indo para o ataque barato, para fake news, para o lado mais agressivo. Não há um diálogo, não há uma proposição de ideias alternativas. É claro, muitas pessoas falam que é dessa forma que tem que fazer oposição. Já vi muita gente, principalmente o Maurício Ricardo aqui na internet, falando que essa briga de direita e esquerda é uma briga boba, falando que não é só com o diálogo que isso é feito, mas não adianta essas pessoas falarem como deve ser feita a oposição. É necessário que alguém mostre, ou alguém que tenha uma abrangência nacional, alguém que tenha uma relevância nacional, mostre como deve ser feita a oposição. E esse alguém, no momento, é Ciro Gomes. Então ele consegue mais importante do que a sua caminhada. É claro que ele está fazendo tudo isso porque ele tem interesses em 22. Não vamos ser aqui ingênuos de achar que ele está fazendo isso porque ele é bonzinho. Não, claro que não. Ele vai fazer oposição porque ele sabe que se ele for o líder da oposição, se ele liderar as esquerdas, ele vai ser o candidato mais viável da esquerda para 22. E como ele não tem o carisma do Lula, e ele não é o afilhado do Lula, aquele que vai ser ungido pelo Lula na eleição de 22, ele precisa ganhar a confiança do povo. O que fez Ciro Gomes perder uma das coisas que fizeram com que Ciro Gomes perdesse em 2018 foi justamente a falta de confiança. As pessoas olharam para aquela proposta do SPC e acabaram levando na chacota, não acreditaram em Ciro Gomes. Achavam que aquilo era algo fantasioso, que aquilo era uma promessa de campanha que não iria se concretizar. O que seria bem diferente se Lula falasse aquilo, ou se um candidato de Lula falasse, porque é o Lula, ele mexe com as emoções. Eu já fiz um vídeo falando sobre Lula, vou deixar aqui na descrição. Um vídeo que eu explico de onde vem toda essa adoração pelo presidente Lula. Então o Ciro Gomes ele precisa fazer essa peregrinação que ele está fazendo para ganhar a confiança das pessoas para ser o candidato mais viável da esquerda em 22. Mas ao fazer isso, ele está educando de um modo geral toda a nossa nação. E ao término de todo esse processo, ao término desses 3 anos de peregrinação e de educação e de lapidação política que o Ciro Gomes está promovendo, todos nós sairemos mais fortalecidos como democracia, porque o Ciro Gomes está fazendo a sua democracia, que é o título aqui que está na thumbnail. Porque assim o nosso país vai aprender, vai começar a ser reeducado a fazer oposição, e aí no futuro nós saberemos como nos opor aos governos. Porque não adianta você chegar a falar que o Bolsonaro ele é simplesmente um ignorante, que ele é simplesmente um bruto, que ele não sabe de nada, que ele não tem capacidade. É necessário que você identifique
os pontos positivos, como eu falei no meu vídeo, identifique pontos positivos, identifique pontos negativos e faça uma crítica construtiva, e é o que Ciro Gomes está fazendo. No Observatório Trabalhista, ele falou quais são os pontos. Uma dessas palestras foi perguntado o que você acha de bom que o governo Bolsonaro fez, e ele falou, tem esse ponto aí que é bom. Então nós precisamos ser uma oposição, né, ao governo Bolsonaro, ou ao governo Lula, ou a qualquer governo, uma oposição mais contundente. Porque se nós ficarmos igual o PSDB ficou durante esses últimos 17 anos, nesses últimos 16 anos de governo Lula, 14 anos, né, de governo petista, nós acabamos enfraquecendo a nossa democracia. E é por esses motivos, são por esses motivos que Ciro Gomes hoje ele é o político mais importante para a nossa democracia. Eu fiz um texto no meu blog, vou deixar o link aqui na descrição, mas o que você acha do papel de Ciro Gomes para a democracia nesse momento? O que você acha que ele está fazendo de bom e o que ele poderia melhorar? Para que nós pudéssemos melhorar também como povo, melhorar também na forma de fazer oposição, e isso serve para todos os espectros, tanto para a direita quanto para a esquerda. Porque você sabe, né? O governo federal pode ser de direita, mas ali na sua cidade pode ser um governo de esquerda. Então, se você é de direita, você também tem que saber como fazer oposição aí ao seu prefeito ou até mesmo ao seu governador. Deixa aqui nos comentários aquilo que você acha que Ciro Gomes poderia fazer ou aquilo que ele está fazendo errado. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo e lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.